O mito do marxismo e a grande ilusão dos rótulos socialistas. Leitura de artigo de Peter Joseph. Juro, isso nunca acaba, né? Já reparou como toda conversa séria sobre sistemas econômicos acaba esbarrando no mesmo ponto? Alguém menciona a palavra socialismo e metade da sala ouve gulags soviéticos, enquanto a outra metade vê um mundo de conto de fadas. Isso não é uma anomalia. É o resultado previsível do uso de palavras que funcionam como sinais tribais, em vez de categorias analíticas. Termos tão sobrecarregados de ideologia, história e propaganda que não conseguem mais sustentar o peso de um argumento real, se é que em algum momento ou algum dia conseguiram. Obrigado por ler Peter Joseph Substack. Inscreva-se gratuitamente para receber novas publicações e apoiar meu trabalho. As palavras que causam mais dano são, como sempre, socialismo, comunismo e marxismo. Não porque descrevam coisas perigosas, mas porque nunca descreveram nada com precisão. No entanto, são rotineiramente tratados como se representassem sistemas sociais e econômicos concretos, projetos institucionais comparáveis às economias de mercado, que de fato possuem mecanismos identificáveis: propriedade privada, sinais de preço, troca competitiva, empresas com fins lucrativos e contabilidade monetária que coordena a produção e a distribuição. Mas o fato é que esses termos nunca foram planos institucionais. Eles surgiram como críticas filosóficas à ordem vigente, como teorias históricas, como visões aspiracionais. Eles especificavam o que estava errado com muito mais clareza do que o que deveria substituí-lo. E tratá-los como projetos de sistemas equivalentes a qualquer modelo econômico funcional é como tratar a acusação de um promotor como a planta arquitetônica de um novo tribunal. As duas coisas não são o mesmo tipo de objeto. Não, Marx não escreveu o manual de instruções. A premissa subjacente à maioria dos debates políticos é que os textos marxistas contêm um projeto detalhado para uma sociedade socialista. Essa premissa desmorona ao entrarmos em contato com a literatura em si. Marx dedicou a grande maioria de sua energia intelectual à análise do capitalismo, como a mais-valia é extraída, como as relações de classe se formam, como os mercados se expandem, como as crises emergem de contradições sistêmicas. O Capital, em seus 3 volumes, é fundamentalmente um exame minucioso da mecânica do capitalismo. Só o volume 1 contém quase 900 páginas de densa análise da forma-mercadoria, da jornada de trabalho e da acumulação de capital. O que ele não contém é um capítulo sobre como administrar uma rede ferroviária, definir metas de produção agrícola ou arbitrar entre prioridades industriais concorrentes. Friedrich Engels, o colaborador mais próximo de Marx, foi franco sobre essa lacuna. Em Socialismo Utópico e Científico, de 1980, ele distinguiu explicitamente a abordagem de Marx da dos socialistas anteriores, Fourier, Owen, Saint-Simon, que tentaram elaborar projetos detalhados para comunidades ideais. Marx evitou deliberadamente esse tipo de especificação. Seu método era histórico e crítico, não arquitetônico. O próprio Marx reconheceu a ambiguidade sobre o que viria depois do capitalismo. Em sua crítica do programa de Gotha, de 1875, ele escreveu uma futura sociedade comunista que surgiria inicialmente exatamente como surge da sociedade capitalista. Uma condição de transição moldada por aquilo que estava substituindo e não um projeto imutável imposto de fora. A consequência prática é significativa. Se você entregasse a 10 nações recém-formadas as obras completas de Marx e pedisse a cada uma que construísse uma economia funcional apenas com base nesses textos, obteria 10 arranjos institucionais diferentes. E isso não é hipotético. Essencialmente aconteceu.
A Iugoslávia, sob Tito, construiu um sistema de autogestão operária, o socialismo de mercado, que em nada se assemelhava à economia planificada soviética, e ambos reivindicavam Marx como fundamento teórico. A economia centralmente planejada de Cuba, as reformas de mercado de Doi Moi no Vietnã pós-1986 e o capitalismo de Estado chinês atual operam sob o regime de um partido, entre aspas, comunista, embora funcionem de maneiras estruturalmente incompatíveis. Se uma tradição teórica compartilhada produziu sistemas tão diferentes, essa suposta tradição não pode ser o que de fato impulsiona os resultados institucionais. Não se trata de um detalhe técnico menor. Significa que quando os críticos dizem que o socialismo fracassou, estão cometendo um erro de categoria, condenando uma tradição filosófica pelo desempenho dos estados que a adotaram como identidade política, e não como uma especificação de projeto universal. O rótulo era um sinal político, não uma descrição do sistema. Países que se autodenominam socialistas ou comunistas são rotineiramente agrupados como se representassem variações de um único modelo. Quanto mais se analisa, mais essa ideia se desfaz. A União Soviética sob Stalin operava uma economia planificada centralizada com agricultura coletivizada imposta sob a mira de armas. A Iugoslávia sob Tito, expulsa do bloco soviético em 1948, construiu um sistema descentralizado onde as empresas eram administradas por conselhos operários e competiam em mercados. Ambas se autodenominavam socialistas. No entanto, eram estruturalmente incompatíveis. Cuba nacionalizou a maior parte da indústria e implementou uma economia planificada ao estilo soviético. O Vietnã, após a reunificação em 1975, fez o mesmo, mas desmantelou grande parte do sistema em 1986, quando este passou a causar escassez crônica de alimentos, adotando um modelo orientado para o mercado que mantinha o controle do Partido Comunista, mas liberalizava a iniciativa privada. Hoje o Vietnã possui uma bolsa de valores, um setor privado próspero e investimentos estrangeiros diretos significativos. Isso ainda se autodenomina uma república socialista. É mesmo? A China talvez seja o exemplo mais marcante. Desde as reformas de Deng Xiaoping, iniciadas em 1978, a China construiu uma das economias mais dinâmicas e claramente enraizadas no capitalismo do mundo, com empreendedores privados, enorme desigualdade de riqueza e profunda integração nos mercados globais, mantendo ao mesmo tempo o monopólio do Partido Comunista sobre o poder político. Possui mais bilionários do que qualquer outro país, com exceção dos Estados Unidos. Seja o que for, certamente não é o que qualquer pessoa em 1917 entendia por comunismo. Creio que podemos concordar. Então o que está acontecendo? Bem, é o seguinte, e preste atenção, pois isso é extremamente importante. O que esses estados tinham em comum não era uma arquitetura institucional, mas um posicionamento político, uma declaração de ruptura com a ordem econômica dominada pelas potências capitalistas ocidentais. Para as nações que emergiam do colonialismo ou da pressão geopolítica, autodenominar-se socialista era, antes de tudo, um ato simbólico, uma declaração de oposição civilizacional, não um anúncio de implementação de um modelo econômico específico, um padrão que persiste até hoje. Leia isso de novo, por favor. É tudo marketing. O exemplo nazista torna isso ainda mais claro. O nome completo do partido de Hitler era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Seu regime reprimiu violentamente movimentos autoproclamados socialistas e comunistas, dissolveu sindicatos, enviou aqueles incômodos marxistas para os primeiros campos de concentração e construiu um Estado estreitamente alinhado com elites industriais como IG Group, Farben,
e Tyson. A palavra socialista no nome do partido foi uma escolha de marketing deliberada, visando o eleitorado da classe trabalhadora. Não descrevia nada sobre como o poder e a produção eram de fato organizados. E a marca de uma nação não é o seu sistema operacional. A armadilha retórica. O discurso político ocidental não se deixou levar por essa confusão. Ele a transformou em arma. O resultado é uma das técnicas de propaganda autorreforçadoras mais eficazes que os Estados Unidos e o Ocidente em geral já empregaram. O objetivo? Preservar o capitalismo de mercado e a estrutura de poder elitista que ele cria, opondo-se a tudo que desafie a estrutura desse sistema e essa condição. Nos Estados Unidos, esse padrão se repetiu ao longo das gerações. O New Deal de Franklin Roosevelt foi chamado de socialista, entre aspas. Por quê? Porque se opunha à livre iniciativa. O mesmo aconteceu com a proposta de Truman para um Sistema Nacional de Saúde em 1948. O mesmo aconteceu com o Medicare quando Lyndon Johnson o sancionou em 1965. Ronald Reagan gravou um LP alertando que isso levaria a um Estado nos moldes da União Soviética. O mesmo aconteceu com a Lei de Acesso à Saúde, Affordable Care Act, em 2010. E o mesmo acontece com qualquer proposta de expansão dos serviços públicos hoje em dia. O mecanismo funciona assim. Sempre que um país se autodenomina socialista, enfrenta fracasso econômico, repressão ou colapso. Esses resultados são citados como prova de que qualquer alternativa ao capitalismo inevitavelmente produzirá os mesmos resultados. O argumento nunca é apresentado de forma tão direta. Em vez disso, a linguagem se suaviza e muda. O socialismo fracassou, o comunismo fracassou, toda tentativa de coletivismo termina em desastre. O que essas frases realmente fazem, silenciosamente, sem reconhecimento, é substituir uma afirmação muito maior, a de que o capitalismo de mercado é a única forma viável de organizar uma sociedade moderna e que qualquer desvio dele leva à catástrofe. Esse é o verdadeiro significado. Essa é a verdadeira intenção. Mesmo que as pessoas não saibam disso quando dizem esse tipo de coisa. O problema é que os países rotineiramente citados como evidência para essa afirmação, Venezuela, Cuba, União Soviética, quase nada têm em comum institucionalmente com a Dinamarca, a Noruega ou a Alemanha, que combinam propriedade pública substancial, estados de bem-estar social robustos e forte regulamentação com economias de mercado. E figuram consistentemente entre as nações mais habitáveis e economicamente competitivas do mundo. Se socialismo significa Venezuela, não pode significar também Noruega. Se o rótulo abrange ambos os países, deixa de funcionar como uma categoria analítica significativa e passa a ter uma função puramente retórica. Uma vez que uma proposta de reforma é associada a um desses rótulos estigmatizados, ela pode ser descartada em análise. Sem análise, melhor dizendo. A categoria ideológica realiza o trabalho argumentativo antecipadamente. O padrão real que está sendo identificado erroneamente. A acusação mais persistente contra tudo o que é agrupado sob o rótulo de socialismo é que ele inevitavelmente produz regimes autoritários. Esse argumento contém uma falha lógica que raramente é examinada diretamente. O padrão que de fato se repete nesses estados não é uma essência do socialismo. A hierarquia autoritária em si mesma. Poder centralizado, responsabilidade limitada, supressão da dissidência, estruturas de comando burocráticas. Hierarquias são fáceis de criar, são fáceis de impor. Não é preciso nenhum texto ideológico histórico para implementá-las. Aliás, pode-se argumentar que uma hierarquia no Estado-nação é quase a condição de fato. E esse padrão aparece em todo o espectro ideológico declarado, atrelado a arranjos econômicos radicalmente diferentes, nenhum dos quais compartilha, mais uma vez, um sistema subjacente coerente. O Chile de Pinochet implementou reformas econômicas orientadas para o mercado.
enquanto operava um dos aparatos repressivos mais brutais da história da América Latina. Com o apoio ativo do governo dos Estados Unidos da América e o endosso intelectual de economistas da Universidade de Chicago. A Indonésia, sob Suharto, que chegou ao poder em 1965, massacrando entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, a maioria delas suspeitas de serem comunistas, foi posteriormente adotada por governos ocidentais como um modelo de desenvolvimento favorável ao mercado. A Arábia Saudita administra uma economia petrolífera controlada pelo Estado, sem eleições, sem judiciário independente e sem liberdade de expressão. E é um pilar da ordem institucional internacional alinhada ao Ocidente. O autoritarismo floresce em todos os sistemas econômicos historicamente documentados, independente dos rótulos que lhes sejam atribuídos, remontando a milhares de anos. Suas características recorrentes, poder concentrado, mecanismos de responsabilização frágeis, supressão da oposição organizada, são problemas estruturais de governança, e não produto de qualquer rótulo ideológico específico. Há também uma ironia teórica aqui que merece mais atenção do que recebe. Se você realmente ler Marx e Engels, verá que eles não defendiam o controle estatal permanente no Manifesto Comunista. Escreveram que o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. O conceito de comunismo de Marx envolvia a dissolução gradual da dominação de classe e o declínio do poder coercitivo do Estado. Engels, no final da vida, criticou explicitamente as tendências autoritárias no movimento operário. Se essas visões eram realmente eram realistas, é uma questão pertinente. Mas a afirmação de que a tradição fundada por esses pensadores promove inerentemente a ditadura contradiz diretamente os textos mais frequentemente citados para justificá-la. A mesma palavra, 20 objetivos diferentes. A mesma palavra, 20 objetivos diferentes. Parte do que torna esse debate tão invariavelmente improdutivo e profundamente frustrante é que as mesmas palavras têm significados completamente diferentes dependendo de quem as usa. Pergunta a um social-democrata na Suécia o que significa socialismo, e ele descreverá uma economia de mercado regulamentado com forte proteção trabalhista, saúde universal e impostos altos. Pergunta a um marxista-leninista e ele descreverá a tomada revolucionária dos meios de produção. Pergunte a um libertário e ele descreverá qualquer programa governamental mais abrangente do que uma estrada. Pergunte a alguém que cresceu na Alemanha Oriental e você poderá obter uma resposta completamente diferente. Não se tratam de variações da mesma ideia. São estruturas diferentes, com mecanismos distintos, estruturas de incentivo diferentes e históricos genuinamente diferentes. A Suécia e a União Soviética não são versões da mesma coisa. Tratá-las como se fossem, o que o vocabulário político atual incentiva ativamente, torna impossível uma comparação séria. Uma palavra que descreve simultaneamente Estocolmo e stalinismo perdeu sua utilidade analítica. Ela funciona como um estado de espírito, não como uma categoria. Como seriam as perguntas realmente úteis? Se esses rótulos ideológicos obscurecem mais do que revelam, a análise séria precisa avançar para o nível dos mecanismos institucionais. As questões relevantes são estruturais. Como um sistema coordena a produção em grandes populações? Como aloca recursos e processa informações sobre escassez e demanda? Como corrige erros e se adapta a condições variáveis? Como o poder de decisão é distribuído e quais mecanismos responsabilizam quem exerce esse poder? Como lida com as restrições ecológicas? Essas são as perguntas que engenheiros, cientistas de sistemas e economistas institucionais fazem. E são perguntas difíceis, com respostas complexas que variam enormemente de acordo com o contexto, a escala e as circunstâncias históricas. Elas não se prestam a soluções simplistas e consensuais.
comparar um sistema universal de saúde da Suécia com o modelo de seguro privado dos Estados Unidos é uma questão empírica viável, com resultados mensuráveis: custo per capita, taxas de mortalidade, taxas de cobertura, custos administrativos e satisfação do paciente. Perguntar se um é socialista e o outro capitalista não revela quase nada de útil sobre o funcionamento real de cada um. O rótulo é uma distração do mecanismo em si. O padrão consciente. Os debates sobre esses termos geram mais calor do que clareza, porque as próprias palavras são instáveis e vagas, tendo pouca utilidade prática, funcionando simultaneamente como tradições filosóficas, identidades políticas históricas, armas de propaganda e categorias vagas que abrangem tudo o que não é capitalismo de mercado. Entretanto, o padrão que explica de forma mais consistente os resultados políticos, com as concentrações hierárquicas de poder que se formam, persistem e resistem à responsabilização independente da bandeira ideológica que adotam. Permanecem em grande parte sem análise porque a discussão nunca chega a esse ponto. O resultado é um combate simbólico, pessoas defendendo ou atacando rótulos, enquanto os mecanismos reais de como as sociedades organizam o poder, a produção e a distribuição permanecem sem análise e inalterados. Isso não mudará até que a pergunta deixe de ser qual o nome disso e passe a ser como isso funciona na prática. Peter Joseph é cineasta, autor, apresentador do podcast Revolucional, e você pode apoiar o seu trabalho através do Patreon. Obrigado por ler Peter Joseph, Substack. Inscreva-se gratuitamente para receber novas publicações e apoiar meu trabalho. Essa foi uma leitura de Peter Joseph, um dos intelectuais mais importantes na minha visão particular que temos hoje no que se refere a uma economia genuína. Então, espero que tenham gostado da leitura. Eu tive que ler rápido porque o texto é um pouco grande e vocês sabem como é. Vídeos, se forem longos, a galera não assiste. Beleza? Então, um abraço e até a próxima.